Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre o Real Madrid, que vence o Osasuna por 1-0 na primeira rodada da La Liga. Gol de Kylian Mbappé, sofreu o pênalti que ele foi lá e também converteu. Uma boa partida, inclusive, do Kylian Mbappé, foi o melhor em campo. E assim, um Real Madrid que dominou o jogo, 18 finalizações a 2, correu muitos poucos riscos contra o Osasuna, mas também não conseguiu se impor uma grande goleada, uma grande vitória, criar chances muito claras também, não aconteceu com muita frequência. Então, assim, é uma partida boa do Real Madrid, mas também nada de extremamente encantador. O positivo dominou, controlou o adversário, não deu muitas chances para o oponente crescer na partida. E assim, o Xabi Alonso é um técnico que tende a trabalhar mais em 3 zagueiros, talvez vai fazer um 4-3-3, como fez em alguns momentos no Leverkusen, mas o esquema favorito dele fica muito nítido, que é o 3-4-2-1, ou às vezes um 3-5-2. Então, assim, eu fico olhando para esse tipo de esquema e eu só posso olhar e falar, tem jogadores que vão se beneficiar e tem jogadores que vão se dar mal, E eu fico pensando em 2 brasileiros. O Vinícius Júnior já tem a vaga dele de titular, mas Rodrigo e Endrick, a meu ver, são 2 que são perdedores nessa chegada do Xabi Alonso, pelo aspecto de que eles vão ter muito menos tempo de jogo. Já são, acho que é o seu 7º ou 6º jogo do Xabi Alonso no comando do Real Madrid. O Rodrigo ainda não tem 100 minutos em campo. Mais um jogo que ele não entra 1 minuto sequer. E o Mastotuono, que acabou de chegar na equipe, 18 anos de idade, ele recebeu minutos. Entende, Isso para jogar no lado esquerdo, que teoricamente o Rodrigo quer jogar. E aí eu me pergunto, se o cara que, poxa, já teve grande presença no time titular do Real Madrid, já conseguiu temporadas muito bacanas, ele não consegue, entrar num jogo como esse contra o Osasuna, mas o Mastotuono sim, e o Gonçalo Garcia também entrou, entende? Esses jogadores, para o Xabi Alonso hoje, estiveram mais aptos a entrar em campo do que o Rodrigo. E, a meu ver, assim, o Rodrigo, se ele continuar no Real Madrid, ele vai prejudicar a carreira dele, Porque sempre vai ter umas pessoas que vão falar uns argumentos idiotas, tipo, mas se reserva lá no Real Madrid é melhor do que ser titular em outros clubes. Bobagem. A não ser que você ame tanto o clube mais do que você mesmo, entende? E assim, ele já fez muita coisa pelo clube. Tem Champions League aí que não existiria sem o Rodrigo, não. Aquele jogo lá contra o Chelsea do Tuchel, que eles estavam perdendo de 3-0, se não tem Rodrigo, não tem virada. Então, assim, o Rodrigo, o jogo contra o City também, os 2 gols que ele marca, entende? Já foi herói de muito jogo importante na história do Real Madrid. E ver ele assim, mofando no banco é um negócio surreal. E eu acho que existe muito time que poderia já fazer uma investida nele, Seja o caso do City, seja também o caso do Arsenal. Essas equipes deveriam estar doidas atrás do Rodrigo, porque ficar no Real Madrid, a meu ver, não é uma notícia positiva para ele, porque a gente vê que os planos do Real Madrid são outros, do Xabi Alonso também. Não acho que é um técnico que chega para ficar com pouco tempo, E assim, é de se dizer também do Endrick, Eu falei que o empréstimo seria melhor para ele. Imagina ele no Betis, conseguindo uma boa temporada, marcando mais de 10 gols. Eu acho que era o que ele precisava, mas agora ele tem que lidar não só com o Gonçalo Garcia, mas assim, a titularidade é do Mbappé, que não é um jogador necessariamente velho, entende? Ele tem 26 anos de idade, ou 27, Acho que é 26. E assim, se o Mbappé continua se dedicando como ele se dedica, é um jogador muito esforçado, entende? Você pode não gostar dele, mas é um cara que trabalha o tempo todo para estar em ótima forma física. É um cara que machucou muito pouco na carreira dele. Se ele continua com a dedicação que ele tem, com o trabalho, a ética de trabalho que ele tem, ele ainda joga quase uns 10 anos em alto nível. Daqui a 10 anos o Endrick vai ter 29. E aí você pergunta, você acha que algum dia o Endrick em futebol puro vai superar o Mbappé? Por melhor que ele seja como prospecto, ele não é o Mbappé. Aos 18 anos, o Endrick chega lá, para ser uma das peças muito promissoras do Real Madrid. E aos 18 anos, o Mbappé já era semifinalista de Champions com o Mônaco. E como destaque do time. Então, assim, não eram jogadores do mesmo nível, Então, para mim, essa permanência no Real Madrid ali, vou lutar pelo meu espaço, eu não acho ela inteligente, porque o Mbappé é um cara atlético o suficiente para jogar todas as rodadas da La Liga e também da Champions. Ele consegue fazer isso, E a questão o Gonçalo Garcia surgir também não é uma boa opção ali pro Rodrigo, até porque, não, pro Endrick, porque dá pra ver que ele ganhou muito a confiança do Xabi Alonso, marcou 4 gols na Copa do Mundo de Clubes e foi a primeira alternativa para substituir o Mbappé, então isso também não é uma boa notícia. Então, para mim, os brasileiros aí saíram perdendo com essa chegada do Xabi Alonso e acho que ambos deveriam procurar outros destinos. O Endrick, pelo menos temporário, para ganhar rodagem,
experiência em outro lugar, porque isso está faltando. E o Rodrigo, para mim, assim, já fez uma grande carreira no Real Madrid e pode fazer grandes carreiras em outro lugar, nada impede isso. Então, para mim, assim, ficar se agarrando aí ao Real Madrid, entende? Porque eu sei que ele deve ter uma relação especial com o clube, ele deve gostar muito do clube, mas se o clube não vai retribuir com isso com ele agora, né, prejudicar a carreira dele pelo amor ao clube não é uma decisão sensata. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.